acabado de apresentar o primeiro Congresso Nacional de Biotecnologia Online, o CONABION, e o título da palestra é Ensino de Biotecnologia integrado à análise bibliométrica, formação científica e investigação de tendências. O nome do palestrante é Primeiro sou eu, João Antônio Assis de Santana Batista. e Jéssica Figueira Oliveira Miranda. As instituições que estamos vinculados são a Universidade do Estado da Bahia, a UNEB, e a Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, o FMS. Bem, contextualizando um pouquinho sobre análise bibliométrica, então é necessário fazer uma literatura especializada, tá? Com um escopo bem definido, diferentes modelos de inovação é importante para agregar, tá, os avanços tecnológicos, uma variedade de princípios e até regulamentos de rotinas e práticas, sempre destacando a importância do tema, tanto para países quanto para organizações. E aí, nesse princípio fundamental, é o que se engloba a análise bibliométrica, de acordo com Barbieri e Alves. A pesquisa bibliométrica se destaca pela capacidade de fornecer uma visão geral, né, um espectro geral. Ela é representativa em relação à produção científica de uma determinada área do conhecimento. Bem, em relação ao crescente volume de publicações científicas e a complexidade da produção acadêmica, tem demandado ferramentas eficazes para análise bibliométrica. Nesse contexto aqui, iremos utilizar o software R, amplamente utilizado em diversas áreas do conhecimento, destacando-se por sua versatilidade em relação ao leque de pacotes disponíveis para análises estatísticas e bibliográficas. O objetivo da pesquisa é propor a exploração de funcionalidades dentro do Bibliometrix, destacando suas aplicações na realização de levantamentos bibliográficos e demonstrar como essa ferramenta pode contribuir para a organização e interpretação de dados científicos. Iremos utilizar o RStudio e o R. Lembrando que tanto o R quanto o RStudio, eles são softwares que carregam em si sua própria linguagem de programação e toda a sua documentação para ser utilizada está no próprio site deles. Bem, o ciclo metodológico aqui, primeiramente, vai levantar dados. Aonde vamos buscar esses dados? Em uma base de dados que a gente vai selecionar. Posteriormente, tratar esses dados, fazer a triagem desses dados, colocar um lapso temporal, por exemplo, se eu quero estimar de 10 anos, de 2012 a 2022, 10 anos, lapso temporal, analisar as palavras-chave e, posteriormente, fazer análise bibliométrica. Bem, o representante disso tudo é o Bibliometrix, ele está representando esse ícone em formato de farol, tá? Que ele vai dar dados sobre instituições, publicações, autores que têm mais citações, produção de escopo, quantos autores publicam por ano, qual é a revista que tem maior impacto, quais são os periódicos mais famosos, todos esses dados e até geração de mapas o Bibliometrix faz. Bem, a exemplificação das bases de dados, a gente tem as mais comuns, é o PubMed, ele está mais voltado para pesquisas de medicina, de enfermagem, da área de saúde, o Cello, né, o CCelo, o Scopus, o Web of Science e a CAF. A CAF ela é mais difundida porque ela tem financiamento de pesquisas, né, da CAPES, então é interessante utilizar a CAF como uma ferramenta de pesquisa. Lembrando que para ter um acesso, para poder baixar em si os dados, em sua normalidade, é sempre bom você ter uma matrícula institucional que você pode usar como login. Normalmente essa matrícula ela já é verificada pelo site do Gov, até mesmo pela própria instituição, ele acaba gerando automaticamente e você pode ter acesso mais fácil a toda essa plataforma. E aí você baixar toda a base de dados que você quiser escolher. Bem, é importante dizer que se você não tiver uma matrícula institucional, não é possível fazer esse tipo de trabalho. Caso contrário, vai ter que fazer aquela pesquisa, como era feita antigamente, que é a revisão de literatura. Fazer um quadro comparativo das pesquisas. Então, ele não tem essa questão da cienciometria envolvida, certo? Então, primeira parte, a gente vai utilizar a base de dados, a gente vai definir bem a base de dados, se vai ser o Scopus, Web of Science, ou Cello, ou outro. Definir palavras-chave. Por exemplo, células-tronco, biotecnologia, educação.
Um exemplo, depois de você definir bem as palavras-chave, você pode exportar os dados em separado por ponto e vírgula, que é o CSV, o TXT, o XLSX e R. Posteriormente, vai ter o tratamento de dados, que é a instalação das ferramentas do R e do RStudio, a instalação dos pacotes Bibliometrix, ggplot2, dplyr, string, reshape 2, graph, matrix, datatable, snowball C, TM. E posteriormente, análise de dados, vai carregar os pacotes, executar o script, né, o código pronto, e iniciar o BiblioShine. Bem, como eu já havia dito, a CAPES, ela financia pesquisas desde a iniciação, né, científica, PIBID, e vai bolsa de mestrado e bolsa de doutorado e pós-doc. Então é importante fomentar que a CAPES é um periódico, né, é um programa criado e mantido pela Coordenação de Aperfeiçoamento Pessoal em Nível Superior, a CAPES, uma fundação vinculada ao MEC e é um dos principais meios de acesso à informação acadêmica e científica do Brasil. Por isso que é importante utilizar muito a CAF. Bem, aqui vai começar a interface, tá, de como baixar na base de dados. Primeiro, aqui deixa eu utilizar a CAF, né? Isso. A CAF, essa interface do GovBR, onde tem lá o que você está procurando. Conteúdo gratuito, é importante dizer que não paga nada para acessar esses dados, essas informações, tá? Da CAF. Lembrando que, como eu falei anteriormente, você tem que ir pelo acesso CAF, porque senão não será possível você poder ter acesso a todo o acervo que é disponibilizado para a gente. Ali a gente pode ver, né, a seta indicando um acervo onde você poderá listar a base de dados e poder pesquisar por ela. No caso ali do exemplo utilizado, foi utilizado o Scopus como base de dados. Aqui a gente tem toda a parte da plataforma onde você pode inserir sua string de busca. Aqui no caso a gente separou por palavras-chave, mas você pode somente em uma linha poder gerar. Outro ponto que também acaba pegando, ali ao lado onde tem Search, Wiki, você tem que definir daquele modo que está ali dentro da Scopus. Isso não vale para outros também, sabe? Porque se você for utilizar o Web of Science como será utilizado aqui como exemplo, você tem que botar topic. Por quê? Porque cada jeito de pesquisa, os dados estão organizados em sua maneira a depender da base de dados. Aqui a gente tem a busca, né? O que foi que ocorreu. Aí a gente pode ver em cima a quantidade de documentos que são obtidos dentro da Scopus, utilizando aquelas palavras-chave, correlacionando todas as palavras-chave em AND, que é um dos métodos de string. Aqui a gente tem como funciona a importação do caso, né? A exportação, que você vai escolher quais dados vocês vão querer, um abstract com as palavras-chave, ou as informações de bibliométricas e também as informações de citações, o nome do autor, o ID, em alguns casos o ORCID, o DOI da sua publicação, tudo isso vai se você selecionar. É sempre importante selecionar todos, porque quanto mais você tiver informações concretas, mais validade tem o seu trabalho. Aqui a gente já tem um exemplo de como funciona o R e o RStudio, onde você vai baixar todas as bibliotecas que foram listadas por Jéssica anteriormente e poder executá-las. E aqui a gente tem o algoritmo utilizado, todo o código. Será disponibilizado caso alguém queira. Estaremos com os nossos e-mails. Quem quiser é só pedir, mas a gente vai utilizar também na prática, como será agora. Terminar aqui. E a gente vai partir para o navegador, né? Isso. Como vocês podem ver aqui, eu já estou com acesso da minha instituição, que é a UNEB. Quando você faz o login, já aparece isso aqui. O login em si, ele não pede o arroba e o e-mail da instituição, né? Institucional, será mais ou menos pela sua matrícula, como é meu caso, como o caso da UNEB. E aí você já inicia, né? Aqui você vai buscar a lista de bases e coleções e você vai pesquisar ela. Cadê? Aqui.
Eu, É importante dizer que a UNEB, o termo é matrícula, por exemplo, se fosse outra instituição, como é o caso da UFMS, é RGA, Registro Geral Estudantil. Então, isso vai mudar de acordo com a instituição que você esteja vinculado. Tá? Se fosse, botasse lá o código da UFMS, ia aparecer ali em cima a UFMS. isso, aparece a instituição vinculante. Bom, aqui a gente procura em si, vocês podem acabar descendo a lista e procurar qual é a melhor base de dados que se utiliza, né? Normalmente, o pessoal de tecnologia, engenharia de software, é, sistemas de informação, ciência de dados, acaba buscando os dados na ACM, por conta da questão de congressos e coisas do tipo. PubMed para o pessoal de medicina, enfermagem, coisas do tipo. Bom, o que, é que a gente vai fazer agora? A gente vai pesquisar a Web of Science. Web of Science. Já apareceu aqui, porque eu já utilizei uma vez. A gente pesquisa e busca o acesso dela. A gente pode acessar os dois. Eu vou acessar primeiramente esse primeiro aqui, ver a disponibilidade e apertar. Pronto, a gente já vai ser redirecionado. Deu um problema no servidor, isso a gente não esperava, né? Ver, tá novamente. Esperar que acesse, né? Não foi. Vamos tentar a outra que apareceu, né? Essa daqui de baixo. Disponibilidade. E acessou dessa vez. Esperar carregar. E aí, a gente vai trabalhar agora com as palavras-chave. No caso da gente, Jéssica vai acabar sugerindo Pode ser células-tronco. células-tronco. Lembrando que sempre entre aspas, tronco. Foi assim? Uhum. Foi. Ah, lembrando que, como eu falei anteriormente, tem um tipo de pesquisa, né? No caso aqui, a gente vai utilizar o topic. A gente vai adicionar uma linha, tá vendo aqui o end? Vocês ficam a critério de utilizar o end ou not. Isso vai acabar simplificando sua pesquisa e conseguindo dados que juntem todas as palavras-chave que você busca. Existem também outras alternativas, como os critérios Peacock, que você pode juntar diversas informações e acabar colando o que você quer à sua maneira. Isso normalmente é utilizado quando você usa a ferramenta do Parsifal. A gente vai alterar aqui para Topic e Jéssica vai falar mais alguma palavra-chave. Biotecnologia. Biotecnologia. Tecnologia. Pronto. Outra palavra-chave. Acho que educação, né? Educação. Educação. Pronto. A gente pode simplificar o tempo que a gente quer, né? O tempo de publicação. Tá Isso. vendo que aqui tem algumas variáveis? Eu vou colocar o que engloba ainda mais. No caso da gente aqui, a gente não está buscando algo mais recente. Está tentando buscar na literatura o que se tem. E a gente vai pesquisar. Ver o que aparece. Os parâmetros. Bom, deve ser a questão do acento. Ah, check topic. Ou algum problema. Para ver o que é. Hum, Ele pediu a para sugerir. Pontuação. Deve ser isso aqui. Questão de pontuação. Não foi. Eu acho que é em relação ao end or. Ele vai trocar esse. Talvez seja isso. Pronto. Bom, era basicamente o parâmetro de busca ali. E aqui apareceu os nossos resultados. Encontramos 369 resultados. Lembrando que nem todos os artigos vão englobar as três palavras-chave juntas, já que está utilizando o OR. E com isso a gente pode fazer algumas seleções, né? A gente pode optar aqui pelo os artigos que têm um acesso permitido, Isso. artigos de revisão e esse daqui também. São os que têm citações, referências de citações enriquecidas.
A gente pode selecionar o ano de pesquisa. 2024 tem 20 produções científicas, 2023 65 e por aí vai. A gente pode selecionar o tipo também de documento, como artigo. Temos aqui outros tipos de paper, artigos de revisão, livros de revisão, tudo isso. E aqui também a gente pode selecionar ainda mais de um tipo. Temos aqui como selecionar os autores, né, que tem várias e várias citações. E também temos as categorias, né, que a gente pode selecionar na área da educação, na área das ciências sociais, humanidades, história, Sim. diversos tipos de áreas, como tem aqui. Aí seleciona e acaba simplificando a busca. Vamos voltar aqui, né? E partir para a parte que interessa. O que é que faremos aqui? Digamos que a gente vai selecionar aqui os com acesso aberto. A gente não vai selecionar por ano, mas vamos selecionar o tipo artigo e vamos refinar. Vocês podem ver que diminuiu quase a metade. Isso. E aí vamos exportar. O que é que ocorre? Primeiro a gente tem que selecionar a quantidade. Vocês podem selecionar essa quantidade aqui, mas vocês também podem aumentar ainda mais o tamanho de folha. Chega aqui embaixo e acabar aumentando o tipo de folhas de trabalhos por página. E no caso aqui, a gente pode fazer o quê? A gente tem que selecionar o tipo específico da base de dados. No caso do Web of Science, a gente tem que selecionar Plain Text File, o famoso TXT. E aí, aqui, a gente tem que pegar algumas considerações. É o que? A gente pode pegar tudo, selecionar aqui, de 1 até isso aqui, selecionar os 50 mais relevantes, os 50 mais citados. Isso também pode ser modificado aqui do lado, como vocês podem ver, o relevância, está por relevância. E aqui a gente tem que selecionar full record e citações e referências. Por quê? Porque vai vir os dados completos, como na figura mostrada dentro do slide. A gente vem exportar, os dados vão ser baixados. Aqui a gente vai modificar o nome. Pode modificar o nome, como salvar como. A gente vai colocar aqui web off, só por garantia. A gente salva, vai para a pasta de downloads e a gente vem aqui no R. Aqui no caso já foi utilizado para uma tarefa aqui com uma questão de evasão escolar. A gente tem que modificar o nome, ver bem o diretório, isso é importante, antes de rodar o código, não é só por garantia. A gente muda o nome aqui, WebOff, é o que eu coloquei. Podem ver que está com o DBSAUS, que é a base de dados, como HOS, WOS, na verdade. E o tipo aqui, plaintext, que vai indicar que é o TXT. Aqui não precisa mudar. E só por garantia, por conta do RData, esse código em si é um código alterado por mim, né? Que normalmente quando você busca a documentação, você vê uma documentação que ele une duas bases de dados. Aqui eu fiz convertendo, onde ele vai salvar um CSV a partir do plaintext e vai gerar depois um RData que vai ser mais fácil de ser lido diretamente. A gente vai modificar aqui para biotecnologia, biotech, e vai rodar os dados. Primeiramente, a gente tem que rodar a biblioteca. A biblioteca você pode vir aqui em Packages e acabar instalando ela, vindo em Install, colocando o nome dela. Ou por aqui por Tools, onde você vai botar ela lá e vai pesquisar pelo nome. Aqui, como você pode ver, ela já está instalada, a Bibliometrics. Agora eu vou rodar. Primeiro dar um rank. Ela está carregando. Tudo vai aparecer no console, o que está acontecendo. Pronto, ela já rodou. A gente vai para o segundo passo, que é fazer a conversão dos dados. Está convertendo, pronto. Pode ver que acabou aparecendo aqui as variáveis e as observações. Agora iremos converter ele em CSV, é importante. Está carregando. Pronto. E agora a gente vai gerar o RData. Já gerou, sumiu o negocinho vermelho daqui.
Agora vamos testar os dados, né? Aqui ele vai aparecer, pronto, ele gerou uma lista. Isso é importante, essa lista é importante. Ela sempre tem que aparecer. Se não aparecer é porque tem algum problema na leitura. Um dado corrompido, pode ser. E aqui a gente vai aparecer o sumário com todos os dados que a gente tem. Aqui a gente pode ver que temos as palavras-chave mais relevantes, as revistas, os periódicos, no caso, que foram publicados, e diversas outras informações. Veja que as palavras-chave elas se conectam, né? Como história, currículo, é, em relação à cor, preto, professores, educação, cultural, a história cultural, tudo isso. Indica os periódicos também. Veja que os periódicos mais citados foi Educação em Revista, História em Ciências, Saúde, Olos, Revista Brasileira. Veja que os maiores periódicos, né, teve uma relevância foi o Brasil, com 25 artigos, né, publicados, total de citações. A Germânia, que é a Alemanha, 6. Veja que já no terminal ele já dá um indicativo para você e posteriormente você vê isso no Bibliometrix. Isso. Todas essas informações aqui são importantes, a pessoa está copiando para uma revisão futura, né? Comparar entre seus dados. Bom, e agora a gente gera um plot com a questão do tempo definido. Como a gente não definiu manualmente, esse tempo pode variar a partir do que a gente definiu lá no site. A gente botou de 1945 até o ano atual, 2025. Vamos esperar o plot aparecer. Normalmente demora, assim, quando se tem muitos anos. Ou a gente pode pular para o BiblioShine, né? Aqui Isso. também tem a opção de baixar em PDF. É, o plot não apareceu, deu algum problema, mas isso não altera em nada. O plot que aparecer aqui pode ser muito bem feito dentro da própria plataforma. Isso. Bom, e agora a gente vai rodar a plataforma do BiblioShine. Ele vai gerar uma página na web com um IP estático e a gente tem que esperar abrir. Tem que ter um pouquinho de paciência. Pronto. Abriu o BiblioShine. Pode traduzir ou não, fica a critério. Primeiro passo, a gente vem em data. A gente vem nessa primeira opção, importar ou carregar. A gente vem aqui. Como eu gerei um RData, a gente não precisa importar as questões e acabar importando normalmente o que foi gerado a partir do CSV. A gente pode vir aqui e carregar o RData, acaba que facilita. Como podem ver, a gente gerou naquele momento o CSV, que seria importado e depois exportado, e poder gerar o XLSX para poder ser lido. Mas como a gente já gerou diretamente o RData, a gente pode rodar. Tá vendo que foi o upload completo? E aqui a gente vai rodar os dados. É sempre bom salvar essa imagem aqui. Isso daqui mostra que seus dados foram analisados e já estão carregados. E aqui a gente pode ver a primeira parte que aparece, que são as publicações dos autores. A gente pode ver ali de Araújo, as afiliações que ele tem dentro do seu Isso. artigo. Tudo que tem informações a gente pode ver a universidade que ele está vinculado. Aqui mesmo a gente tem, se eu não me engano, essa daqui é o local onde ele publicou. Temos também o título, DOI, tudo. Você pode acessar o artigo justamente pelo DOI. Na íntegra, porque o link ele já é autoclicável, né? Você Isso. clicou, já foi. Como tem aqui, tá vendo? Abriu o esquilo, onde você pode ver. Aqui, no caso, é o título dele e o trabalho. E ter acesso por ali e fazer sua revisão. Isso daqui é a primeira parte da plataforma que abre. Bem, gente, então assim, de acordo com o encadeamento que você dá à sua pesquisa, você pode atribuir primeiro autores, o tipo do documento, quais são as instituições que mais publicam, os autores estão afiliados a quais instituições? Ah, por exemplo, a USP publica mais, a UFMS publica mais. Vou olhar em qual laboratório aquele pesquisador está vinculado, em qual instituição. Então, a partir desses dados, você vai compilar esses dados, anotar eles e discutir, tá? Então, a primeira parte que a gente tem que se atentar aqui em relação aos filtros seria
Aquele filtro mesmo, vai up. Oi? A linha é Ah, pronto. aqui. Bom, aqui Tem que em rodar. filtros, a gente tem que rodar os dados. Como é que vai funcionar isso? A gente aperta aqui e normalmente aparece aquela tela. Mas o que é que acontece aqui? Nessa parte aqui você pode aplicar alguns filtros, Sim, seja dentro. por anos, a língua do artigo em si, né? E gerar outras aqui. A questão de citações por ano você pode gerar também. Aqui tem outros critérios que você pode estar aplicando. Bem, aí veja que ele selecionou a linguagem inglês, português e espanhol. E veja que ele delimitou de 2008 a 2024. Ou seja, você pode, a cada, se você quiser delimitar mais 2 anos, por exemplo, 2022 a 2024, por exemplo, você pode fazer essa delimitação. Quanto mais afunilar, menos trabalhos vão ter. Isso. Vamos mostrar um exemplo aqui. A gente vai tirar Espanha e vamos tirar inglês. Cadê aqui? E vamos rodar novamente. Lembrando que a gente mudou também de 2016 para 2024. Como vocês podem ver, tem um total de 23 trabalhos, desses 50 que foram selecionados como os mais relevantes, que apareceram aqui, porque são os que estão na língua portuguesa. O mesmo aconteceria se a gente mudasse só português e inglês. Vamos ver quanto aparece. 41. Tá vendo? Toda essa filtração é importante na hora da sua análise e discussão de resultados. Bom, mas voltando tudo aqui, vamos adicionar a Espanha, voltar ao ano de início aqui, né? Início. Rodar novamente para ficar 50 trabalhos. Aqui, ó. Você pode acompanhar tudo por aqui por cima. E a gente também tem o overview, que são todas as Isso. informações. O lapso temporal de 2008 a 2024, periódicos 31, quantidade de documentação 50, publicação anual, veja que a publicação anual é de 2,57%, quantidade de autores 121, autores que por Publicam sozinho os seus documentos. sozinhos 8, né? Autores que têm afiliação internacional ali 4%. Palavras-chave, em média 161, quantidade de referências 1584, documentos por ano 5 artigos em média. Tudo isso são dados que podem acabar entrando em seus resultados na hora de fazer, seja uma revisão bibliográfica extensa ou até mesmo uma sistemática que seja bem curta. Tudo isso acaba criterizando ainda mais os seus resultados. Aqui a gente tem a questão do plot que eu falei que poderia ser feito no R, aqui também pode ser feito. E aí, aqui tem opções, né, que você pode baixar. Ele aqui vai baixar, acaba baixando uma imagem. Você pode gerar uma tabela no Excel, onde você pode gerar um novo gráfico ao seu querer com o que se tem lá. Pode ser rodado tanto no Excel quanto também no LibreOffice. É importante dizer que quando você colocar ali show 10 rows, ou seja, mostrar 10 resultados, você pode calibrar os 50 resultados, 25 ou tudo, né? O quanto que você quer ver. Isso também influencia, né? Pois mostrar tudo completinho, contextualizado, acaba dando um up Né? Uma na sua criatividade, pesquisa. né? Dando uma encorpada no texto. Aqui a gente tem as citações por ano, podemos ver uma crescente aqui no ano 2014. Temos também outras opções aqui, como o Tree-Field Plot, que ele gera essa filiação, né? Onde ele mostra aqui o autor junto dos seus trabalhos. A gente também tem aqui as Os periódicos mais relevantes. periódicos mais relevantes. A gente pode também estar fazendo o download desse plot ou também gerar um plot dentro da De uma tabela. tabela, e aí, se você quiser personificar essa tabela, você faz no Excel com os dados que ele dá. Por exemplo, veja que o periódico mais relevante é o Movimento, segundo Dialogia com 3, Revista Praxis Educacional 3, Educação 2, Educar em Revista 2, e veja que vai caindo, né? Isso. É tanto que se colocar aqui visual, Todos. observa que tem todos os resultados dessa pesquisa. Pode ver que está do maior para o menor. Isso, em ordem decrescente. Isso.
A gente também tem diversas opções aqui que podem ser gerado plots, como tem essa daqui. As revistas que são mais citadas, né, são a revista Em Tempos e Espaços. Veja que não é aquela primeira dialogia, por exemplo, Isso, não é bem citada. justamente. Isso tem a ver também em ser aberto ou não à revista, questões de valores, né? Tudo isso acaba gerando impacto nessas questões. Ou Aqui, seja, às vezes uma revista que publica demais não significa que ela seja bem citada, porque como o João falou muito bem, às vezes a revista ela é código fechado e a pessoa tem que pagar uma quantidade em dólar, né, para ter aquele acesso e baixar aquele documento, ler e citar aquela pessoa. justamente. Aqui temos por local de impacto, temos as produções por ano, né? Vendo Isso. aqui, né, uma crescente aqui em 2012 da revista Movimento. Dá para ver normalmente o nome da revista pelas cores. Isso daqui também pode ser melhorado, como eu falei. Tem toda uma questão de otimização aqui, ou até mesmo pelo próprio Excel. Pois, por isso que eu acho que é muito vantajoso usar o Bibliometrix, porque você pode baixar os seus dados se você não gostar da estética. Você baixa os dados e bota no aplicativo que você quiser. Isso. Temos também as informações de autores, né? A gente pode ver os autores mais relevantes. Aqui a gente tem Silva, né? Ele com uma questão de 3 artigos publicados, Isso. sendo o mais relevante. Temos o local de citação, onde temos onde mostra que ele foi mais citado. Temos aqui Silva e Gomes. Temos também a produção por ano dos autores. E aí você vê o lapso temporal de quantos artigos, por exemplo, o Silva publicou durante os anos, né? Veja que em 2013 ele só publicou um artigo. Já em 2018 também publicou um artigo. E em 2022 ele publicou um artigo. Isso. Tem toda a questão do lapso temporal que pode ser também baixado a tabela para poder estar organizando ainda mais. Temos aqui também o lote allow, que demonstra um acrescente de produção. Temos também os autores por impacto, que são os autores que não estão sozinhos, são aqueles que fazem parte do mesmo trabalho. Tem toda essa questão. Temos as afiliações. Sim, e aqui que tá uma coisa interessante, por que a Universidade Federal do Espírito Santo publica mais? Para você corroborar esses dados, você baixa os dados dos autores, filiados às instituições, aí você pode justificar. Será que essa faculdade, essa universidade, melhor dizendo, ela tem laboratórios, tem programas, tem investimento? E aí você vai procurando com mais afinco e vai justificando seus dados a partir disso. Né? A Universidade de São Paulo, a USP, publicou 5. Universidade Federal de Minas Gerais, 5 também. Universidade de Taubaté, 2. Estadual de Campinas, 2. Então, de acordo com a universidade e com os autores afiliados, você pode ter uma estimativa por que eles estão publicando. Fomento, é, altos laboratórios bem equipados, que programa, será que a prefeitura está financiando também? Então, você já pode corroborar seus dados aí. Isso. Tem toda uma opção que você pode estar fazendo. A gente também tem a pesquisa por documentos. Saber qual é o documento mais relevante. E aí, no caso, a gente tem esse daqui que... Vamos ver aqui o nome. Aqui a gente tem o nome do autor, o ano e parte do nome. E onde mostra a quantidade de citações que ele teve, que foi 6. A mesma coisa com o documento aqui abaixo, que incrivelmente são do mesmo autor. Não, não são do mesmo autor. Mas aqui a gente pode ver um autor brasileiro. É da mesma revista, mas não é do mesmo É autor. isso. Mesma revista, mas não do mesmo autor. E tem toda a caracterização também. Gerar o plot por aqui. Pode ver que tem o DOI aqui para ser acessado. Ali é o total de citações por ano, tá? E todas essas tabelas, todas essas informações você pode baixar e agrupar, né? E fazer a sua própria tabela, já que você não gosta dessa. Na verdade, o programa deixa você com bastante livre-arbítrio para decidir, Isso. né? E importante que ele também gera um mapa. Bom, aqui a gente tem por local, né, de citação. A gente tem o artigo de Gomes. A gente tem uma criterização maior do que a dos outros. Temos também por local de citação de referências. Temos aqui essa citação aqui de Anônimos, né? Ocorreu 28 vezes.
temos o Spectrocorpus, que mostra a questão de citações também. Temos as palavras-chave mais frequentes do trabalho. Estão aqui challenges, story, knowledge e inovação pedagógica, né? Onde mostra que ocorreram 2 vezes. Temos também o Word Cloud. E aí depende muito do estudo, porque veja assim, o estudo ali deu um enfoque, por exemplo, inovação pedagógica, depois você vê que a palavra abaixo era sobre a questão da cor, né? Um estudo de brancos, pessoas pardas, retintas, ele também vai agrupando. Depende do enfoque que você quer dar à sua pesquisa. E aqui um Word Cloud, né? Uma chuva de palavras, onde você vê as palavras mais importantes. História, trabalho, Universidade Federal, currículo, nutrição, políticas. São diversos tipos que englobam todos os trabalhos pesquisados e estudados. Aqui também a gente tem o TreeMap, onde ele gera essa questão, né, mostrando a porcentagem também, pode ser utilizado da melhor forma. Você pode até gerar mesmo uma tabela e gerar por lá a questão da frequência. Temos também aqui a frequência por tempo, onde ele demonstra aqui, né, que tem algumas que chegam a 2, outras que ficam em 1 e vão crescendo com o tempo. Tudo isso. Tem o Trend Topics, que deu um problema ali, né? Deu a questão do número infinito. Temos os clusters também, né? Normalmente também deu algum problema de objeto. Mas são opções que estão aqui que você acaba se aproveitando. Temos o mapa temático aqui, né? Onde mostra as palavras-chave e outras opções. E diversas outras opções que acabam integrando o seu trabalho. Deixa eu ver se aqui vai rodar. Rodou, mas de forma bem esquisita. Pode ser calibrado, sim. Aqui em opções, deixa eu ver. Botar por autores. Vamos ver como é que vai ficar. Ah, ficou mais organizadinho. Temos aqui o Anonymous, que teve um maior destaque de citações. E por aí vai. Deixa eu ver o que é que pode ser mais. Eu acho que aquele mapa do Mapa Mundi, que acho que é menino dos olhos, né? É o Sim. Mapa Mundi. Deixa eu ver aqui. Não. Cadê? Se não me engano, é em autores. Countries, ali. Aqui, países. Acho que é esse aqui. Aqui, né? Não, o primeiro. Não, o primeiro de cá. Aqui. Não, segundo. Isso. Aí. Pronto. Bem. Aí você percebe que ele gera o mapa mundi, onde ele destaca o país com maior relevância em relação à documentação. Veja que o Brasil está com 93 documentos. Já o Peru com um, a Argentina com um, a França com um, A França não a tem. França também não tem. Então veja que ele gera também um mapa mundi, né, de produção. Então, assim, qual é a finalidade de uma pesquisa bibliométrica? A pesquisa bibliométrica, ela vai atrelar a tecnologia, porque antigamente muitos pesquisadores faziam isso manualmente, né? Ia no Google Acadêmico, digitava as palavras, ia listando tabela por tabela manualmente, jogava no Excel e aí fazia. Hoje em dia não, um aplicativo faz isso por você. Tá? Não estou inviabilizando a pesquisa de revisão de literatura, pelo contrário, se você puder otimizar o seu trabalho de forma que ele fique claro, conciso, com vários elementos gráficos, né, João? É bem melhor, né? Aqui você tem uma infinidade gigantescas de mapa, de gráficos, de figura, blogspot, diagramas. O que você imaginar de obter de informações, você pode jogar, fazer um artigo com vários elementos gráficos e discutir ele de forma mais concisa. Isso. Onde que você ia levantar aqui, sei lá, Gomes publicou 3 artigos, 3 citações, você ia acompanhar Gomes? Teria que fazer muita pesquisa no Google Acadêmico, ver a relevância dele, tentar filtrar de forma bastante manual, o que acabaria levando tempo, cansaço Isso. e estresse.
E o periódico, ele tem aquele negócio, o periódico abriu 10 dias para você submeter seu artigo, por exemplo, e você só tem 10 dias para submeter seu artigo. Daqui que você pesquisa, levante, passou 10 dias, você não despachou o artigo e o periódico não entende, só na próxima chamada e olhe lá. Então, assim, a pesquisa bibliométrica, ela reduz tempo, né? Mas também tem uma eficiência ótima, né, em relação à qualidade das informações, lapso temporal, periódicos, documentos, quais são os autores internacionais, pesquisa por ano, tempo de citação, tudo isso lhe dá essas informações. E a partir desses dados, você corrobora seus dados, você justifica e publica seus artigos com infinitas conotações. Né? Eu quero trabalhar com células troncos, educação, uma conotação. Eu quero trabalhar com autismo, educação e inovação pedagógica, outra conotação. Então, veja que dá para fazer várias conotações diferentes com a bibliometria, né? Ou cienciometria, web cienciometria, tem vários nomes, na verdade, Sim. né? Mas veja que é uma pesquisa relevante que está sendo consolidada, não é algo novo, porque na verdade existem estudos desde 2012 para cá, né? Já tem se consolidado aí, mas é importante aprimorar as técnicas, saber manusear um computador, que acho que é o mínimo para um pesquisador, manusear um Justamente. computador, um Excel e procurar se informar. Tem vídeos no YouTube, tem mini cursos como esse que a gente está dando agora. A gente disponibiliza material, é só entrar em contato também. Né? No mais, eu fico agradecida pela Conabion, pelos organizadores, né? Pelo evento. E é isso. E é isso. Obrigado.